O texto do nosso sermão de hoje é o texto de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 11. Aqueles que quiserem abrir as suas Bíblias e acompanhar a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso de número 1 até o verso de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ouçam com fé e com atenção a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Essa é a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos ao nosso Deus em oração. Oremos. Misericordioso Deus, que as palavras da minha boca e o meditar dos nossos corações sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Meus irmãos, hoje não é um domingo qualquer. Hoje, meus irmãos, é um dos dias mais gloriosos no calendário da igreja. Hoje, nós celebramos a ascensão do Senhor Jesus Cristo, o dia, meus irmãos, em que Ele subiu aos céus, depois de morrer na cruz, depois de ressuscitar. Ele subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, como nós confessamos. Assentou-se à destra do Pai, não para uma espécie de descanso, não para tirar uma folga de nós, mas para reinar. Para isso Jesus subiu. Sim, meus irmãos, Jesus Cristo reina. E isso muda absolutamente tudo. Mas onde tudo isso começa? Onde essa reviravolta na história se manifesta? E aqui, meus irmãos, entra então o livro que nós começaremos a estudar a partir de hoje. O livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é o segundo volume escrito por Lucas, o mesmo autor do evangelho que leva o seu nome. Lucas não era um homem qualquer, era um homem culto, era médico, era historiador, era companheiro de Paulo nas suas viagens e servo do Senhor Jesus Cristo. Ele escreve a Teófilo, e não se sabe muito bem a identidade desse homem citado, mas Teófilo é aquele que ama a Deus,
amigo de Deus. É isso que seu nome significa. E ele escreve, Lucas escreve a esse homem, para que esse homem tivesse certeza das coisas que havia aprendido. Certeza das coisas que Paulo escreveu, que Lucas escreveu no seu evangelho, e que agora estão sendo confirmadas nos Atos dos Apóstolos. Se no seu evangelho, Lucas narra o que Jesus começou a fazer e a ensinar, em Atos, ele nos conta o que Jesus continuaria fazendo, agora dos céus, pelo poder do Espírito Santo e por meio da sua igreja. O livro de Atos, portanto, meus irmãos, é o registro da implantação do reino de Deus na terra. O reino de Deus sendo estabelecido, sendo implantado na terra. A nossa tendência é tratar esse relato como se fosse apenas um registro da história da igreja primitiva. É assim que nós normalmente olhamos para o livro de Atos. Um mero registro a respeito da igreja primitiva. Mas a verdade, meus irmãos, é que esse relato é a história do próprio Cristo reinando. O próprio Cristo reinando por meio do seu povo, de nação em nação, saindo de Jerusalém, com a sua espada em punho. Não uma espada de ferro, obviamente, mas a espada da palavra. O objetivo do livro é bastante claro a nós. Mostrar que Jesus foi, sim, ressuscitado e exaltado à destra do Pai. E por isso, o reino desse mesmo Deus começou a invadir o mundo. Não com espadas, não com cavalos de guerra, mas como veremos, com pregações, com milagres, com batismos, com orações, com culto e com a perseverança da sua igreja. E para nós entendermos bem o que está acontecendo em Atos, meus irmãos, nós precisamos começar a olhar um pouquinho para trás. Um pouco para trás. O livro de Atos dos Apóstolos não começa do zero, como se fosse uma nova história, como se como se tudo tivesse dado errado, e agora Deus começa a escrever uma nova história. Não é assim. Não é como se o Novo Testamento esquecesse do Antigo. Muito pelo contrário. Os primeiros cristãos, a igreja primitiva, ela vivia pelas escrituras do Antigo Testamento. Esses cristãos enxergavam Jesus em Moisés, enxergavam Jesus nos Salmos, enxergavam Jesus nos profetas, enxergavam Jesus na promessa em Gênesis a Abraão, na promessa a Davi, nas promessas a Israel. E o que o livro de Atos, meus irmãos, tem uma forte conexão com um livro bastante específico do Antigo Testamento. O livro de Juízes. Em Juízes, nós vemos tempos difíceis, tempos de crise, tempos escuros. E mesmo assim, Deus levanta libertadores. Deus levanta libertadores, homens revestidos do Espírito Santo, que traziam salvação, traziam justiça, traziam esperança para o povo. E agora em Atos, Deus não levanta apenas um ou dois libertadores, mas agora, meus irmãos, Ele derrama o Espírito Santo sobre toda a igreja. Sobre toda a sua igreja. Agora, todos os cristãos são profetas, todos os cristãos são sacerdotes, todos os cristãos são testemunhas da verdade. Testemunhas da verdade. Pedro, Filipe, Estevão e Paulo são como novos juízes, novos Sansões, novos Gideões, mas com um detalhe extremamente importante. Agora, meus irmãos, o trono não está vazio. Agora, meus irmãos, o trono está ocupado. O rei
ascendeu aos céus. O rei subiu. E o seu reino começou. As promessas feitas a Abraão estão sendo cumpridas diante dos nossos olhos. A terra prometida não é mais apenas Canaã, mas agora é o mundo inteiro. Essa é a promessa de Deus. O povo de Deus não é mais Israel, mas agora são judeus e gentios convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Reunidos em Cristo Jesus, batizados, reunidos em Cristo, unidos ao corpo de Cristo. A bênção para as nações não é apenas uma esperança futura, longe dos nossos olhos, mas é uma realidade presente, da qual nós fazemos parte, meus irmãos. Uma realidade presente, palpável, da qual nós fazemos parte também. E é esse livro que nós vamos estudar, meus irmãos. É esse o tempo em que nós vivemos hoje. O tempo entre a ascensão de Jesus e o tempo entre o retorno de Jesus. É nesse tempo que nós estamos vivendo. Entre a ascensão e o retorno do nosso Rei. É nesse tempo que nós somos chamados a viver como testemunhas. Voltando ao nosso texto, em Atos 1, nós vemos que Jesus passa 40 dias ensinando aos discípulos sobre o reino de Deus. É isso que Jesus ensina. O meu reino sendo estabelecido. O reino de Jesus Cristo sendo estabelecido. Eles recebem instruções bastante claras. Jesus ordena que eles permaneçam em Jerusalém, esperando o Espírito Santo que ele havia prometido. O batismo de João, e cabe destacar, distinto do batismo cristão, era apenas uma imagem que viria daquilo que viria com o batismo de Cristo, o batismo com água e com o Espírito Santo. E o fato é que Jesus preparou os seus discípulos, os comissionou, e então foi elevado aos céus à vista deles, envolto na nuvem da glória divina. Esse, meus irmãos, não é apenas um detalhe visual. Lembremos, as Escrituras, o Espírito Santo não despreza. O Espírito Santo usa cada uma das palavras registradas nas Escrituras. Cada palavra tem um significado. Cada palavra tem um motivo. Portanto, esse não é apenas um detalhe visual. Nas Escrituras, a nuvem é um veículo da presença de Deus. É o que vemos desde o Antigo Testamento. A nuvem é um veículo da presença de Deus, o trono celestial, a Shekinah que enche o tabernáculo e que agora recebe o Filho plenamente coroado. A mesma nuvem que vemos na ascensão de Jesus é a nuvem que nós vemos no Êxodo, é a nuvem que nós vemos na transfiguração do nosso Senhor. A profecia de Daniel, no capítulo 7, diz assim: eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e foi-lhe dado todo o domínio, toda a glória, todo o reino. É isso que diz a profecia de Daniel. E é sobre esse evento, meus irmãos, que Daniel estava falando. Não sobre o fim dos tempos. A ascensão de Jesus. Era esse evento, a entronização de Cristo, que Daniel e outros profetas esperavam. Cristo, o Messias, sendo entronizado diante do mundo. A ascensão é o momento da coroação de Jesus como Rei dos Reis. E por isso, como disse no início do sermão, a partir desse evento, absolutamente tudo muda. Tudo muda. Mas, afinal de contas, qual o impacto real dessa coroação celestial? Qual o impacto real nas nossas vidas? A respeito da coroação de Jesus, o que isso muda na nossa vida? O que isso muda na minha vida diária? Bom, meus irmãos,
O fato é que se Jesus Cristo reina e Ele reina, então absolutamente tudo importa. Tudo importa. Importa o que acontece nos céus e na terra. Importa o que você faz, como você educa os seus filhos. Importa, meus irmãos, como vocês tratam os seus cônjuges. Importa o que um juiz ou um ministro do STF decide num tribunal. Importa o que um banqueiro faz com o dinheiro dos aposentados. Importa, meus irmãos, o que é ensinado nas escolas. Importa o que é publicado nos jornais e nas redes sociais. E sim, meus irmãos, até mesmo a separação da tal Virgínia e do tal Zé Felipe importam. Surreal. Não porque eles, como indivíduos, importem mais do que qualquer outro. Cabe deixar claro. E de certo sentido, de fato, em certo sentido, eu acredito que realmente importem menos. Espero que vocês pensem o mesmo. Mas importa porque eles e nós, e todos os homens, estão vivendo debaixo do mesmo rei. Por isso importa. Importa o que acontece num casamento, porque casamentos refletem o relacionamento de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja. Por isso importa. O reinado de Cristo alcança todas as esferas e relações públicas e privadas. E a saúde delas reflete o testemunho do reino de Cristo. Jesus reina sobre casamentos. Jesus reina sobre relacionamentos. Jesus reina sobre cidades e nações. Jesus reina sobre o Instagram. Jesus reina. Por isso importa sim o que as pessoas fazem na sua intimidade. Importa sim como está o seu casamento. Importa sim como você trata a sua esposa, como você honra o seu chefe. Importa como seus filhos são criados, como você fala com eles, como você os disciplina. Portanto, meus irmãos, a ascensão de Jesus não é um evento abstrato. É o ato mais público e mais importante da história. É um decreto que abrange o universo inteiro. Cristo está sentado no trono. A terra é o escabelo dos seus pés. É isso que nos dizem as Escrituras. Mas antes de subir, Jesus dá uma ordem bastante clara aos seus discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e por todo o mundo. Por todo o mundo. Note bem, meus irmãos, notem bem. Jesus não mandou fazer mera propaganda religiosa. Não é o que Jesus diz aos seus discípulos, não é o que Jesus diz a nós. Jesus manda testemunharmos. Testemunharmos de um rei que governa o universo. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é sobre Jesus sendo um coitadinho e implorando para que pessoas se arrependam dos seus pecados. Por favor. O Evangelho não é sobre o Jesus que se adapta à cultura, os nossos dias, para agradar as vontades dos especialistas do nosso tempo. O Evangelho é sobre um rei que reina e governa. Tremam os povos. Esse é o Evangelho. Os apóstolos entenderam essa mensagem. Eles foram. E vejam só o que aconteceu com eles. Eles morreram por essa mensagem. Eles morreram por esse Evangelho.
Esse evangelho. Não o evangelho que nós ouvimos por aí. Os apóstolos entenderam, eles foram e eles morreram por essa mensagem. Porque eles viram o rei com seus próprios olhos. E quanto a nós? Obviamente, nós não o vimos subir, mas nós cremos em tudo que foi escrito. Cremos no testemunho que foi deixado. Cremos no testemunho que foi confirmado e selado com o sangue dos mártires. Vocês já ouviram essa frase? Ninguém morre por uma mentira. Uma pessoa, talvez? Milhares de pessoas? Em hipótese alguma. Cremos no testemunho que foi deixado, confirmado ao longo da história e selado com o sangue dos mártires. E por isso, meus irmãos, nós também somos testemunhas. Quando você canta os salmos, você está testemunhando. Quando você exerce o seu trabalho com ética e fidelidade, você está testemunhando. Quando você educa os seus filhos na palavra, você está testemunhando. Quando você perdoa o seu irmão, ou pede perdão pelos seus pecados, você está testemunhando a verdade do evangelho da reconciliação. Você é uma testemunha. E os anjos então disseram: por que vocês estão olhando para os céus? Por que vocês estão olhando para as alturas? Vocês vão ficar parados aí olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que o viste subir. Os anjos declaram uma esperança real. Não adianta você, cristão, ficar olhando para os céus e esperando Jesus voltar e vivendo a sua vida de maneira medíocre, como um cristão secreto. Por que vocês estão olhando para os céus? Por que vocês estão aí parados? Vocês não têm uma mensagem para anunciar? Vocês não têm um evangelho para testemunhar? Vocês não têm mais o que fazer? O rei que subiu é o rei que voltará. E quando ele voltar, meus irmãos, cada obra será exposta. Cada mentira será julgada. Cada ato de fidelidade será recompensada. A ascensão, meus irmãos, é o início do fim. A inauguração de um reino. A ascensão é a missão da igreja e a única esperança para nós e para todo esse mundo. A única esperança. Assim, meus irmãos, vocês lembram como como iniciei essa reflexão nesse dia tão glorioso? Bem, afirmei a vocês que hoje não é um domingo qualquer. Hoje não é um domingo qualquer. É o dia em que nós celebramos não uma simples partida, mas a coroação do nosso Senhor. Hoje não é um domingo qualquer, mas é o dia em que Cristo Jesus nos chama a nos submetermos a Ele. Reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos. Reconhecer a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. E nos prostrarmos diante do Rei dos Reis. Hoje, de fato, não é um domingo qualquer. É o dia em que nós celebramos não uma simples partida, mas a coroação do nosso Senhor. O dia em que Jesus subiu às alturas, não para um descanso distante, mas para reinar ativamente, assentado à destra do Pai. E porque Jesus reina, lá do seu trono celestial, aquela verdade proclamada no início, ressoa agora com ainda mais força e mais clareza. Sim, Jesus Cristo reina. Isso muda absolutamente tudo. Jesus Cristo reina. E isso muda absolutamente tudo. Não há mais um único centímetro quadrado neste universo. Não há nenhum único segundo do nosso tempo, da nossa existência. Não há
nenhuma área da nossa vida que esteja fora do seu domínio, fora do seu controle, fora da sua soberania, fora do seu reinado. A ascensão não removeu Jesus do mundo, pelo contrário, ela o entronizou sobre o mundo. Por isso, meus irmãos, a consequência é inescapável. Tudo importa. Absolutamente tudo importa. Cada palavra trocada em nosso lar, cada decisão ética no nosso trabalho, cada oração feita em secreto, cada ato de justiça e misericórdia que nós praticamos, tudo, absolutamente tudo, é vivido e feito sob o olhar atento e soberano do nosso Rei, o Rei que subiu. Portanto, meus irmãos, esse é o encorajamento. Não vivamos como se o trono estivesse vazio. Não vivamos dessa forma. Não esqueçamos que o trono está ocupado. Não vivamos como se o rei fosse indiferente ao que acontece no seu reino. Nenhum rei é. Nem reis maus. Sabemos bem. Não fiquemos apenas olhando para as alturas com nostalgia ou paralisia, como os discípulos fizeram por um breve momento. Em vez disso, meus irmãos, olhemos para o mundo ao nosso redor com coragem e com convicção. A convicção daqueles que são embaixadores e testemunhas de um rei que venceu e vencerá para sempre. Vivamos cada momento, cada relacionamento, cada desafio, cada alegria, como súditos leais daquele que governa os céus, governa dos céus, e que prometeu voltar da mesma maneira que subiu. É assim que nós devemos viver. É dessa forma que nós devemos viver. Que a glória da ascensão não seja, meus irmãos, apenas uma doutrina que nós recordamos uma vez por ano, mas que a glória da ascensão seja a realidade que molda o nosso viver. Que a glória da ascensão seja a realidade que molda o nosso viver, molda o nosso caráter, impulsiona a nossa missão e sustenta a nossa esperança. Sustenta a nossa esperança enquanto nós aguardamos o seu retorno glorioso. Que essa seja a ascensão no nosso coração. Que essa seja a convicção a respeito da ascensão no nosso coração. Que não seja apenas uma doutrina que lembramos uma vez por ano, mas que ela realmente molde o nosso viver. Molde a forma como enxergamos o mundo. Molde a forma como nós vivemos nesse mundo, para a glória do nosso Deus. Porque Jesus subiu, Ele reina, e o seu reino não terá fim. E essa é a nossa certeza e esperança para sempre. Feliz domingo da ascensão, meus irmãos. Cristo reina, Cristo voltará. Aleluia. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.